Muito bem, galerinha do Sexto, tudo bem com vocês? Pessoal, então, voltando aos nossos estudos, né? Nós estamos trabalhando sobre o capítulo 15, o mundo bizantino, né? Apesar que nossa atividade não está especificada aí. Porém, é esses capítulos aqui que a gente estará tratando nesse caderno de atividades, tá? Algumas perguntas aqui muito importantes. É importante que vocês leiam, pessoal, todas essas páginas para que vocês entendam melhor, tudo bem? Eu estou fazendo essa série de vídeos aqui especificamente sobre as páginas do nosso livro didático, né, para facilitar o entendimento de vocês dessas questões aqui, tudo bem? Então nós estamos falando sobre o mundo bizantino, certo? Então não tem como a gente falar sobre o mundo bizantino sem falar sobre geografia, tá, pessoal? Então nós estamos aqui nessa nosso mapa mundi, nosso globo terrestre, né, nosso Google Earth, né? E é importante a gente saber, pessoal, identificar no mapa onde ficam esses impérios, tá certo? Muito bem, então, o Império Bizantino está localizado aqui, ó, nessa parte onde hoje é a Turquia, tá? Onde hoje é a Turquia. Basicamente, a capital do Império é essa cidade aqui, ó, chamada Istambul, que antigamente chamava-se Constantinopla, tá? Então nós vamos ver nesse capítulo qual era a importância dessa cidade, por que ela era uma cidade importante, tá certo? Quais foram as modificações que houveram durante esse período, tá? Então tudo isso está sendo tratado nesse capítulo aqui do livro didático, tudo bem? Inicialmente, pessoal, vamos às nossas questões aqui, tá? Inicialmente para a gente identificar os nossos assuntos, né? Aqui, ó, eu não sei se vocês já responderam, mas se já responderam, corrijam, tá? Dá tempo ainda, tá? E quem não respondeu ainda, preste atenção, né? Acompanhe com o livro didático aí, tá? Para a gente estar resolvendo essas questões, beleza? O nosso conteúdo é a transição da Antiguidade para a Idade Média e sobre o islamismo, a religião dos árabes, beleza? Vamos lá. O processo de declínio do Império Romano do Ocidente começou em meados do século IV depois de Cristo, sobretudo em razão de uma série de problemas que desde o século III o assolava, como as invasões bárbaras, a crise econômica, a disputa dos militares pelo poder, né? Então as ondas migratórias dos povos bárbaros do norte da Europa e as regiões da Ásia em direção a Roma, tá? Então, vamos lá, vamos voltar no nosso mapazinho aqui para a gente ver aqui. Essa aqui é a cidade de Istambul, mas vamos localizar aqui a cidade de Roma, beleza? Só para a gente identificar aqui. Aqui está a Grécia e aqui está a Itália. Aqui, a cidade de Roma, pessoal, a sede do Império Romano, tá? Fica na Itália. Aqui, essa cidade chamada Cidade Eterna, certo? Aqui está, que era a famosa cidade de Roma. Até hoje nós temos aqui os monumentos, só para vocês terem uma ideia. Olha só como que é incrível essa cidade antiga, né? Essas construções, elas vêm desde o período, né, dos imperadores, tá? Foram reconstruídas várias vezes, tá? Para a gente ter uma ideia das construções da cidade, é bem antiga mesmo, tá? Em Roma, que fica a sede do Vaticano, onde fica o Papa, né? Quem é da religião católica, né, cristã católica aí, a sede fica aqui na cidade de Roma, tudo bem? Então essa é a cidade de Roma, tá? Muito antiga. Então, pessoal, no século III, no século IV, essa cidade começou a enfrentar vários problemas, né? Porque grande parte dos povos que viviam próximo, né, da Itália, vamos virar aqui, vamos virar o mundo de cabeça para baixo, né? Aqui, ó. Agora sim. Muito bem. Então a cidade de Roma dominava toda essa região aqui, toda essa aqui era controle de Roma. Roma tinha um exército muito forte, muito poderoso, uma marinha muito poderosa, tá? Com o tempo, os povos que viviam aqui nas fronteiras do Império, eles foram atacando os exércitos romanos e foram pressionando cada vez mais e ganhando o seu território de volta. Ou seja, a cidade de Roma ela foi perdendo aqueles cereais, aqueles produtos que eles, quando eles conquistavam, eles tinham de graça esses produtos, né? Eles escravizavam as pessoas, né? Então, aos poucos, né, conforme o nosso texto está dizendo aqui, cadê? O nosso texto está dizendo, ondas migratórias de povos bárbaros da Europa, norte da Europa, tá? Em direção a Roma, aqui, ó. Vários povos, eles
saíam dos seus lugares aqui do norte da Europa, aqui da Alemanha, onde hoje é a Dinamarca, né, outros lugares aqui, eles iam em direção à cidade de Roma, tá? Então isso foi enfraquecendo. Esses exércitos foram conquistando novamente o seu espaço, tá? Provocadas por transformações climáticas e outros fatores similares, forçavam o império a repelir os invasores e a mover progressivamente mais contingentes de exército para a defesa do centro do império, que era a cidade de Roma. Tá? Então, à medida em que os exércitos invadiam os territórios romanos em busca de chegar na cidade, porque só conquistava quem realmente dominava a capital, né? Então esses exércitos eles invadiam essas regiões e aos poucos essa cidade ela foi enfraquecendo, tá certo? Ela foi perdendo seu suprimento. Aqui, ó. Do ponto de vista econômico, o império entrou numa crise, sobretudo após o colapso do sistema escravista, que teve que ser substituído pelo colonato, né? O que era o escravismo romano? Eles conquistavam os outros povos e eles traziam as pessoas escravizadas para Roma, tá? E como eles não conquistavam mais esses lugares, eles perderam esses escravos, as pessoas escravizadas. Então o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que partir para o colonato, que era um regime de trabalho diferente do escravo, tá? Diferente do escravo. O que mais? O que é que nós temos aqui? Aqui. Que consistia na relação entre pessoas com precárias condições de subsistência e grandes proprietários, que contratavam seus serviços, em troca ofereciam proteção e terras para o trabalho. Então o colonato geralmente era um rico fazendeiro, né? Ele tinha muitas terras e ele tinha que explorar essas terras. Então o que ele fazia? Ele contratava aquele trabalhador mais pobre, né? E ele dava uma parte do terreno, das terras, tá? Para o seu cultivo e também do cultivo do seu patrão. Então esse trabalhador cultivava a fazenda do fazendeiro, tá? E esse fazendeiro protegia essas pessoas, tá certo? Muitos proprietários que possuíam escravos, aqui ó, cadê? Passaram a libertá-los e a estabelecer também um regime de colonato com eles. Esse processo acabou por provocar uma decadência dos centros urbanos e da atividade comercial das cidades. É muito importante a gente saber isso aí. Essa relação que antes era de escravo, agora virou uma relação de compromisso, né? de trabalho. Tá? Ele foi diminuindo a atividade comercial. Aqui, outro fenômeno que ganhou proporção grandiosa foi a ascensão do cristianismo. Os cristãos, que já habitavam os domínios do império há bastante tempo, passaram a crescer numericamente. Tá? Esse fator levou o imperador Constantino, que depois transferiu a sede do Império Romano para Bizâncio, a instituir o cristianismo como religião principal do Império, tendo ele próprio sendo se convertido. Então havia uma questão religiosa muito interessante. Lembrando, pessoal, que a religião romana era similar à religião grega, né? Eles eram politeístas, eles tinham vários deuses, né? E o choque com o cristianismo foi que o cristianismo ele só adorava um Deus, tá? E havia muitas disputas, né, entre essas questões religiosas aí, e o Império Romano foi enfraquecendo gradualmente, beleza? Então aqui, depois de vocês lerem essas questões aqui, né? Aqui ó, leia o texto e responda as perguntas. O declínio do Império Romano se deu em razão de quais problemas? Quais foram os problemas que vocês leram aqui, tá? Que justificavam que ocorreu o declínio do Império Romano, tá? Por que as ondas migratórias forçaram o império? Forçaram aqui. Tá? O que era o sistema de colonato? No que consistia o sistema de colonato? Então, lendo esses textos aqui, vocês terão condições de responder. Tudo bem? Aliás, pessoal, nós temos aqui também, voltando nesse capítulo 15 aqui, ó, a queda de Roma, nós temos nesse capítulo 14, tá? Nós temos aqui mais explicações sobre a queda do império. Tá certo? Vocês podem ler com mais atenção também, procurar essas respostas aqui, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Tá certo? Aqui a questão do cristianismo, né? Como ela cresceu durante o Império Romano, tá? A crise política, tá certo? A queda de Roma, como aqui nós vemos os vários povos que invadiram a cidade de Roma, né? Aquilo que nós mostramos no mapinha aqui,
tá? Aquilo que nós mostramos aqui, ó, nós temos aqui, tá? Roma está aqui. Então eram vários povos que eles buscavam conquistar os territórios que pertenciam ao Império Romano, e aos poucos eles foram se aproximando e tirando o poder, né, de influência do Império Romano. E por isso, essa perda de poder, o imperador transfere a sua capital de Roma para a cidade de Constantinopla, né? Ele vai dar o nome dessa cidade de Constantinopla, é aí que vai começar esse período da história que a gente está estudando. Tudo bem? Então, nessa primeira parte aqui, é para vocês responderem, né, de acordo com esse texto aqui em cima. Deixa eu ver como é que está o vídeo. Já nós temos 10 minutos aí, importante. Beleza? Então a gente encerra por aqui. Na próxima aula a gente trabalha em outras questões. Valeu!